Era uma tarde comum, com o som das folhas dançando do lado de fora e o perfume das hortênsias espalhado pelo ar. Mariana cuidava das gérberas com concentração, colocando pequenas gotinhas de água nas pétalas delicadas. A campainha da floricultura soou com um leve tilintar. Ao levantar os olhos, ela não viu uma cliente comum. A mulher que entrou parecia tirada de uma revista de luxo. Cabelos loiros presos num coque impecável. Blazer bege de corte fino, sapatos de salto silencioso. Cada passo era um aviso de que ela não estava ali por acaso. "Você é Mariana?" A voz era baixa, mas firme. Não uma pergunta, mas uma verificação. "Sim", respondeu surpresa. "Em que posso ajudar?" A mulher olhou ao redor com os olhos semicerrados. Tocou uma rosa como quem avalia uma peça de arte barata. "Eu sou Constance", disse pausadamente. "Mãe de Felipe." Mariana gelou por dentro. Constance se aproximou de um arranjo de lírios, ajeitando-os com a ponta dos dedos, como se o lugar lhe pertencesse. "Ele falou sobre você", continuou, com certa empolgação. Mariana sorriu, nervosa. "Ele é muito especial para mim." Constance ergueu as sobrancelhas, como quem ouve algo inconveniente dito por alguém que não deveria estar falando. "Veja bem, senhorita." Ela olhou para o crachá pendurado no peito de Mariana, como se só agora se desse o trabalho de confirmar o nome. "Mariana. Meu filho sempre foi sensível, gentil, às vezes até ingênuo." Mariana não respondeu. Sentia o coração apertado. Não por medo, mas por algo mais profundo. Uma sensação de que aquele momento marcaria alguma coisa. De que era uma prova, um alerta. E sensíveis, como você deve saber, tendem a se apegar a flores, a sonhos, a ideias românticas. Constance voltou-se para ela com um sorriso tão delicado quanto cruel. "Só espero que você não esteja confundindo gentileza com promessas." Foi embora sem comprar nada. A loja parecia mais fria depois que ela se foi. Mariana permaneceu em silêncio entre as rosas. A frase ecoava dentro dela, ferindo devagar. "Não confunda gentileza com promessas." Mais tarde, abriu o diário com as mãos trêmulas. As páginas estavam vazias. E de algum modo aquilo doía ainda mais. O convite para o jantar veio como um presente embalado em ansiedade. "Minha mãe quer conhecê-la melhor", disse Felipe sorrindo. Mariana hesitou. A visita inesperada de Constance ainda estava fresca em sua memória. O tom doce demais, o olhar afiado, a frase que se repetia como um eco: "Não confunda gentileza com promessas." Mas ela aceitou, não queria parecer insegura e, no fundo, ainda acreditava que podia conquistar aquele espaço. A casa de Constance era tudo o que Mariana imaginava. E mais. Uma estrutura elegante, paredes claras, móveis antigos e polidos, quadros com molduras douradas e silêncio demais. Nada fora do lugar, nada que revelasse emoção. Constance a recebeu com um beijo seco no rosto e um sorriso de porcelana. "Seja bem-vinda, Mariana." Durante o jantar, Felipe tentava manter o ambiente leve, mas Constance comandava a mesa como quem dirige uma peça de teatro. Suas perguntas vinham embaladas em cordialidade, mas cada uma trazia um julgamento oculto. "Então você trabalha com flores?" disse, mexendo lentamente no vinho. "Sempre foi esse o seu plano de vida?" Mariana engoliu seco, tentando sorrir. "Eu sempre gostei da delicadeza das flores, de como elas falam por nós quando faltam palavras." "Que poético", respondeu Constance. Embora um pouco limitado, talvez. Felipe olhou para a mãe com um olhar rápido, mas não disse nada. Mariana se encolheu por dentro. Sentia-se fora de lugar, como uma flor deixada num vaso de cristal que não a aceitava. Felipe sempre teve uma visão ampla do mundo, continuou Constance, pegando um pedaço pequeno de pão. Sempre foi cercado de pessoas muito estimulantes.
artistas, intelectuais, gente que o impulsiona a crescer. Ela olhou diretamente para Mariana. É bonito ver como ele ainda valoriza o simples. Simples. Mariana sorriu com o canto dos lábios, tentando não deixar a dor subir até os olhos. A comida no prato parecia distante, sem gosto. O salão, antes silencioso, agora pulsava com 1000 pensamentos não ditos. Depois do jantar, enquanto Constance fingia estar distraída com uma taça de chá, Mariana se aproximou para agradecer. Obrigada por me receber, disse educadamente. Constance ergueu os olhos com aquele mesmo sorriso. Foi um prazer, Mariana. Só cuide para não machucar o coração do meu filho. Ele sente demais e nem sempre percebe quando está brincando com algo frágil. Dessa vez, não foi uma ameaça, foi um aviso. Mariana saiu da casa de braços dados com Felipe, mas o peito vazio. E naquela noite, mesmo com o diário aberto ao lado, as palavras não vieram. Nos dias que se seguiram, Mariana foi se tornando cada vez mais discreta. Felipe ainda mandava mensagens, ainda passava na floricultura, ainda sorria como se nada estivesse errado. Mas dentro dela, tudo parecia fora do lugar. Ela respondia com gentileza, mas seus olhos não brilhavam mais como antes. As palavras de Constance, ditas com tanta suavidade, haviam se enraizado feito ervas daninhas na alma de Mariana. A dúvida crescia em silêncio. E se ela tiver razão? E se eu for mesmo pouco? Mariana parou de pintar. As telas começaram a juntar poeira no canto da sala. Ela deixou de passar batom, de soltar o cabelo, voltava para casa em silêncio. Evitava o espelho à floricultura, que sempre fora um refúgio. Agora parecia apertada demais. Ela se movia entre os vasos como se estivesse pedindo desculpas por ocupar espaço um dia. Felipe apareceu com um convite nas mãos. Vai ter um fim de tarde de poesia e música na galeria. Quero que venha comigo. Mariana sorriu. Disse que ia pensar. E depois mentiu que tinha um compromisso. Passou a noite sentada no chão do quarto, olhando o diário fechado, como se temesse o que ele poderia, ou não, lhe dizer quando finalmente abriu. As páginas estavam em branco, nem uma linha, nem uma frase, nem sequer uma palavra solta. Foi ali que entendeu. Ela havia silenciado não só a si mesma, mas também aquilo que a guiava. Ela apagou as cores que começava a descobrir dentro de si, com medo de não ser suficiente para alguém que já tinha tudo. E Felipe era sol, e ela começava a acreditar que era sombra demais para caminhar ao lado dele. Naquela manhã de domingo, Mariana acordou mais cedo do que o habitual. Havia algo preso na garganta. Uma angústia que não queria mais ser apenas sentida. Precisava ser escrita. Sentou-se na poltrona perto da janela. Pegou papel e caneta. E, pela primeira vez em dias, não tentou fingir força, Felipe. Começou. Talvez você nunca leia isso, mas eu preciso dizer. Eu me sinto pequena. Não por você, mas por tudo que me disseram que eu era, ou não era. Sua mãe não disse nada de forma direta, mas tudo em sua presença grita que eu não sou o bastante para estar ao seu lado. E o pior é que, em algum lugar em mim, eu acredito nela. Queria conseguir lutar contra isso. Queria te dizer que estou pronta para tudo. Mas às vezes o silêncio parece mais seguro do que a verdade, porque a verdade me expõe. E quando me exponho, eu quebro. Desculpa se eu comecei algo que não sei se consigo continuar. Você merece alguém que saiba ficar. Alguém que não precise escrever cartas em vez de falar olhando nos olhos. Ela dobrou a carta com cuidado, guardou no bolso e saiu. Havia decidido entregá-la naquela tarde. Só não sabia ainda como seria o fim dessa história. Ao chegar à praça, onde costumavam se encontrar, viu Felipe de longe. Estava sentado no banco de pedra, rindo com uma jovem de cabelos dourados, bem vestida, que falava animada e o tocava no braço. Mariana parou. Seu peito se fechou.
As palavras da carta pareceram zombar dela dentro do bolso. Ela não conhecia a garota, mas algo no jeito como Felipe olhava para ela, ou talvez no modo como Mariana já se sentia por dentro, fez tudo parecer confirmação. Você merece alguém melhor. Mariana não se aproximou, apenas virou as costas, e enquanto caminhava, tirou a carta do bolso e rasgou, pedaço por pedaço. Vento levou as folhas como se quisesse poupar o chão daquela dor e naquela noite. Mais uma vez, o diário ficou mudo. A tempestade começou no fim da tarde. As nuvens cobriram o céu de Saint-Michel-sur-Loire como um cobertor pesado, e a chuva caiu grossa e persistente, lavando as ruas silenciosas da vila. Dentro do pequeno apartamento, Mariana sentia que aquela tempestade não era só do lado de fora, ela também chovia por dentro. Sentada no chão da sala, envolta por um cobertor e pelo vazio, Mariana encarava os pedaços da carta rasgada que ainda resistiam no cesto de lixo. Havia algo de cruel em como palavras sinceras se tornaram nada. E como a coragem, mais uma vez, chegara tarde demais. Ela se perguntava se Felipe havia mesmo seguido em frente, ou se tudo aquilo era apenas uma projeção dos próprios medos. Mas não tinha forças para buscar respostas. O diário seguia calado. E pela primeira vez, Mariana achava que talvez tivesse perdido para sempre aquela voz invisível que por um tempo a ajudou a se encontrar. Foi então que resolveu mexer numa antiga caixa de lembranças que ficava no alto do armário poeira, fotos antigas, um colar quebrado, e no fundo, um envelope de papel envelhecido com a letra delicada de sua avó, para quando você não acreditar em mais nada. Mariana sentiu um aperto no peito. Abriu a carta com cuidado. A voz da avó parecia sussurrar de dentro daquelas palavras. Minha querida, sei que um dia você vai se sentir perdida. Vão te dizer que você é pequena, frágil, insuficiente. Mas o mundo só repete o que você acredita. Por isso, não deixe que plantem espinhos onde deviam haver flores. Você tem um coração raro, e corações raros assustam quem nunca soube amar de verdade. Mas não se molde ao que esperam. Flores crescem em silêncio e você está crescendo mesmo sem notar. Nos dias em que o espelho mentir, lembre-se, eu te vejo, e você é linda como é. Mariana segurou a carta contra o peito e chorou. Dessa vez sem vergonha, sem se esconder era, como se a voz da avó preenchesse o espaço que o diário havia deixado vazio. Como se, mesmo ausente, ela soubesse exatamente o que dizer naquela noite. Mariana não tentou escrever, nem pintar, nem entender apenas. Se permitiu sentir, pela primeira vez em muito tempo, mesmo com o céu em fúria lá fora, ela adormeceu em paz. Era uma tarde fria, com o céu pálido e as árvores quase nuas de folhas. Mariana varria o chão da floricultura distraída, os pensamentos distantes, ainda envoltos nas palavras da carta da avó foi, quando ouviu a campainha tocar. Ao levantar os olhos, lá estava Felipe e ele parecia diferente. O rosto cansado, os olhos mais sérios, mas ainda havia doçura ali. Precisamos conversar, disse ele sem rodeios. Mariana assentiu em silêncio. Seu coração disparava. Felipe se aproximou do balcão, colocou as mãos nos bolsos do casaco e soltou o ar lentamente, como quem junta forças para atravessar um lugar escuro. Eu esperei você, disse ele, no dia da praça. Eu te vi. Você me viu. E ainda assim virou as costas. Mariana abaixou o olhar. Eu achei que... A voz falhou. Que você estava com outra pessoa. Felipe franziu a testa, confuso. Com Louise? Ela é minha prima, Mariana. Mariana sentiu o chão faltar por um instante. Eu rasguei a carta, murmurou. Eu ia te explicar tudo. Eu tentei, mas quando te vi com ela, algo em mim se quebrou. Felipe respirou fundo.
Seus olhos suavizaram. Você sempre se sabota, não é? Ela não respondeu. Ele se aproximou mais. Eu não estou com você porque te acho perfeita. Estou com você porque você é real e porque mesmo quando se esconde, eu vejo você. E gosto do que vejo. Mariana sentiu as lágrimas virem, mas não desviou. Eu tenho medo de não ser o bastante, de ser só um intervalo na sua vida. Felipe estendeu a mão. Tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Eu não quero alguém que preencha um espaço. Quero alguém que transforme o espaço. Em lar, Mariana fechou os olhos por um segundo. Deixou o toque dele aquecer o que Constance havia tentado congelar. Eu ainda estou aprendendo, sussurrou, a acreditar em mim, a me deixar ser amada. Eu posso esperar, respondeu ele. Mas você precisa decidir se quer lutar contra isso ou comigo. E ali, no meio do aroma de jasmins e terra molhada, Mariana soube que a escolha não era sobre ele, era sobre ela. A floricultura estava vazia naquela manhã, banhada por uma luz dourada que atravessava as vitrines. Mariana arrumava um novo arranjo de lavandas e margaridas quando ouviu a porta abrir. Não precisou levantar os olhos para saber quem era. O silêncio cortante, os passos firmes, o perfume de jasmim caro. Constance, ela entrou como quem já conhecia o terreno, como quem voltava para reafirmar o território. Vim dizer o que ninguém teve coragem. Começou sem rodeios. Mariana se virou, as mãos ainda cobertas de pólen. O coração calmo. Pela primeira vez, calmo. Pode falar? Respondeu Constance, deu um meio sorriso. Você acha que é forte por ter sobrevivido ao meu silêncio? Quer que eu a aceite? Que a admire? Ela se aproximou devagar, os olhos gelados fixos nos de Mariana. Felipe pode estar encantado agora, mas logo verá que você é pequena demais para o mundo dele, e quando ele perceber, será tarde demais para você e cedo demais para que ele se arrependa. Mariana ouviu em silêncio. As palavras vinham como farpas, suaves, mas certeiras. Mas desta vez, algo dentro dela não se dobrou. Ela tirou do bolso a carta da avó dobradinha gasta, como um talismã. Sua opinião sobre mim não muda quem eu sou. Talvez por muito tempo eu tenha acreditado que sim, mas agora eu sei que o valor que você tenta tirar de mim nunca esteve nas suas mãos. Constance a encarou com um misto de surpresa e irritação. Não, esperava resistência. Não daquela menina que mexia em flores como se pedisse desculpas por existir. Mariana deu um passo à frente. Eu não sou pouco, só sou diferente de você. E Felipe não precisa de alguém que se encaixe na sua expectativa. Ele precisa de alguém que o ame de verdade. E isso eu sei fazer. Por um instante, o ar pareceu prender no peito de ambas. Constance virou o rosto, arrumou o colar no pescoço com um gesto automático. Coragem não disfarça inadequação, disse antes de sair, num último golpe disfarçado. Mariana não respondeu. Não precisou, ela sabia que não havia vencido Constance, mas havia vencido a si mesma. Mais tarde, ao abrir o diário, encontrou apenas uma frase. O fogo que ela tem não queima o jardim, ilumina o que antes estava escondido. Naquela manhã, Mariana acordou com o som da chuva fina caindo sobre o telhado, mas dentro dela, algo era diferente. Havia silêncio, não o que pesa, mas o que acolhe. Ela se levantou com calma. Acendeu uma vela no canto da sala e, pela primeira vez em semanas, sentou diante da tela em branco, pegou os pincéis com mãos firmes, as tintas com olhos que agora enxergavam mais do que formas. Enxergavam sentimento. Com os primeiros traços, sentiu o coração se abrir. As cores surgiram quase sozinhas. Rosas, dourados, azuis profundos. Não eram perfeitas, mas eram dela. Cada pincelada era uma lembrança, um medo superado, uma dor transformada. Ao terminar, respirou fundo. O quadro à sua frente não representava uma paisagem.
Era um autorretrato, feito não do que via no espelho, mas do que finalmente reconhecia dentro de si. Mais tarde, Felipe chegou com 2 cafés e um livro embaixo do braço. Quando viu o quadro, parou por um instante em silêncio. "É você", disse com a voz baixa, mas de um jeito que ninguém nunca viu. Antes, Mariana sorriu. "É a parte que eu escondia até de mim mesma." Eles se sentaram no chão, sem pressa, sem máscaras. Sem a necessidade de se provar, Mariana pegou o diário. Fazia dias que não o abria, mas agora algo dentro dela pedia por aquele reencontro. Ao virar a página, encontrou palavras novas. Mas dessa vez, a letra era sua, sem perceber. Ela havia começado a escrever ali também. "Eu sou feita de silêncio e grito, de doçura e cicatriz, de amor e medo, e isso não me divide, me completa. Hoje, não espero mais que me vejam, eu escolhi me enxergar." Mariana fechou o diário com delicadeza. Colocou-o ao lado do quadro recém-pintado. Felipe a observava com ternura, mas não disse nada, porque naquele momento, tudo o que precisava ser dito já estava nela. A história de Mariana continua na parte 3. Vamos ver o que esse novo episódio nos trará. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar o que vem a seguir, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Assim você apoia esse projeto e ajuda a espalhar histórias de superação, amor e recomeços. Nos vemos em breve.